Alô, meus amigos, uma boa noite. Voltamos aí com mais um vídeo do Pensador Solitário, só que gravado. Gravei hoje na parte da tarde, né? Que é sobre a curiosidade pelas óticas, né? Dos filósofos Santo Agostinho e Martin Heidegger. Então eu espero que você goste. É um vídeo curto em que tratamos filosoficamente sobre o assunto da curiosidade através desses dois grandes pensadores, e que possa ser esse vídeo edificante aí para você. Então, depois da nossa chamadinha, vinheta, da nossa abertura, vamos então ao vídeo. Alô, meus amigos, estamos aqui gravando mais um vídeo do Pensador Solitário para vocês, aqui no Morro da Caixa d'Água Velha, em Cuiabá, Mato Grosso. E eu quero deixar claro para vocês que esse vídeo está sendo gravado agora à tarde e será postado a partir das 19 horas nos nossos canais e também nas nossas redes sociais, né? E aí você poderá acompanhar lá e dar o seu joinha e também fazer o comentário e compartilhar esse vídeo, ou também dar o seu dislike, né? Então, muito bem, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre justamente a curiosidade, né? Que é aquela chamada que eu fiz na semana passada para vocês nas nossas páginas. É sabido que o sentido da visão é considerado desde muito tempo como o sentido mais importante, aquele preferencial para se obter conhecimento através da experiência. E Aristóteles, por exemplo, na sua obra Metafísica, ele fala que no prazer da busca pelo conhecimento através dos sentidos, a visão é a preferível, né? O sentido da visão é o preferido. Quando nós chegamos em Santo Agostinho, na obra Confissões, ele retoma, né? Ele confirma esse pensamento de Aristóteles e o expande, o aprofunda, sendo mais profundo que Aristóteles. Vou usar aqui essa repetição de fala, abordando sobre a questão do sentido da visão. E aí então ele fala que os demais sentidos, né, a audição, o tato, o paladar e o olfato, tomam emprestado da visão o seu conceito para apresentar as suas ações, né? Ver com os ouvidos, ver com as mãos, etc. Então, por exemplo, quando você está com alguma coisa, algum objeto na mão, e eu falo, nossa, que bela caneta, por exemplo, né? Deixa eu ver. E aí você fala, olha, tá aqui. Eu falo, não, mas eu quero ver com as mãos. Então, até hoje nós usamos, né, o conceito de ver associado a outros sentidos, conforme Santo Agostinho nos apresenta. Mas Santo Agostinho, ele apresenta um aspecto negativo no uso do sentido da visão, que ele chama de curiosidade. E o que é a curiosidade? Agostinho fala que a curiosidade é uma paixão pecaminosa da carne, que tem como propósito saber por saber, sobre a pretensão de se obter conhecimento. Mas na verdade, o que a pessoa está fazendo é satisfazer um desejo pecaminoso do seu coração em conhecer algo que não lhe agregará nenhum valor e que não trará nenhuma mudança positiva ou nenhum crescimento para a sua vida espiritual. Então, nesse sentido, a Santo Agostinho, ele extrai esse conceito, né, um dos elementos, dois pontos que podemos, dois locais bíblicos onde podemos inferir, duas passagens bíblicas, aliás, que podemos inferir que Santo Agostinho retira esse conceito, é na primeira epístola de São João, capítulo 1, versos 15 a 17, e a outra em Gênesis 3,15, em que lá em Gênesis a mulher foi tentada por Satanás no Éden, e aí fala que vendo a mulher que o fruto era agradável aos seus olhos, né, desejável para dar conhecimento, ela toma do fruto e o come, e dá também ao seu marido, que o come em seguida.
né, do fruto proibido. Então, para Agostinho, a curiosidade é a segunda forma de tentação humana que visa afastar o homem de Deus. Por essa razão é que ele encerra o capítulo 36 lá do seu livro 10, fazendo uma oração e pedindo a Deus que o proteja para que ele não venha a ceder à tentação da curiosidade, que é, segundo ele, o mau uso do sentido da visão, né, que tem a primazia sobre os demais sentidos. Quando nós chegamos em Heidegger, lá em Ser e Tempo, nós podemos perceber que Heidegger ele faz extrações do pensamento de Santo Agostinho e também do apóstolo Paulo, lá em 1ª e 2ª Tessalonicenses, em que também o apóstolo, bem antes de Agostinho, define de forma implícita, né, a curiosidade como um aspecto negativo do ente humano, em que as pessoas, quando souberam da mensagem da segunda vinda de Cristo, ficavam especulando para saber se Cristo demoraria ou não para voltar, apenas para satisfazer o desejo de saber, para que assim, entendendo que já que Cristo está demorando, então eu posso viver a minha vida a meu bel prazer, conforme eu quiser, e não ser vigilante, como aguardando que Cristo virá a qualquer momento, daqui a alguns segundos ou daqui a alguns anos. Quando o Heidegger faz essas extrações, ele deixa bem claro que o sentido da visão é um sentido importante, né, que o ente humano possui, e apresenta em seu uso um modo de ser desse ente, quando ele, ao usar esse sentido, se comporta diante das possibilidades que lhe são apresentadas. Então, por exemplo, o uso da visão para se aprender um ofício, como o ofício de mecânico de carros e motos, ou o uso da visão para averiguar por que uma multidão está ali reunida diante de um acidente de carro, por exemplo, né? Você passa a ver aquela multidão ali reunida, viu que é um acidente, mas você para e vai ali ver o que está acontecendo. E aí, nesse aspecto, o Heidegger ele fala que há dois modos pelo qual nós nos comportamos no uso da visão: o modo próprio e o modo impróprio. O modo próprio é eu agir de maneira própria, como eu sou, né, sendo eu mesmo. E o modo impróprio é eu agir como todo mundo age, né, ou como todo mundo fala, ou como todo mundo pensa. Então eu ajo como todo mundo e não como eu mesmo. E é nesse modo impróprio de ser, ou nesse modo impróprio, né, de usar o sentido da visão, que Heidegger chama de curiosidade, tendo principalmente a influência de Santo Agostinho. Mas, diferentemente de Santo Agostinho, o Heidegger não atribui um aspecto negativo a esse modo de ser impróprio do sentido da visão, que é a curiosidade. Mas ele fala que é uma outra possibilidade, né, um outro modo de ser de cada um de nós, em que eu, ao contrário de agir propriamente como eu sou, eu vou agir como todo mundo age. Ou seja, todos nós somos curiosos, né? E aí então o exemplo do acidente de trânsito encaixa bem aí. Por quê? Porque você passa, vê aquela multidão, um monte de gente está olhando, todo mundo está olhando, e você aí para ver o que está acontecendo, assim como todas as pessoas que estão ali fizeram. Mas aí acontece um outro acidente de trânsito, aí você se dispersa e corre, deixa aquele local que está e vai para o outro local, assim como outros também irão, para também ver o que está acontecendo. Então, para o Heidegger, a curiosidade é um ver para ver, um saber que não agrega nenhuma informação valiosa para nós, mas apenas para saber o que está acontecendo. Diferentemente, né, de você ver como um mecânico profissional conserta o carro e a moto para você aprender o ofício, você
olha o acidente de trânsito apenas para saber o que está acontecendo. Não significa que você se disponibilizará ou será solícito com as vítimas do acidente, mas apenas para saber o que se passa ali, né? É como, por exemplo, você passar, tem um buraco bem aqui, ó, e eu tô curioso para saber o que tem aqui dentro. Ah, eu já vi, e imagino que você também esteja. Muito bem, te respondo. Aquele buraco ali é o resquício, né, de uma antiga luminária que foi instalada para alumiar aqui o bosque, o parque, né, ou a praça durante a noite. Então é isso apenas, ou seja, eu não vou instalar outra luminária ali, eu só queria saber o que estava ali, né, o que tem dentro daquele buraco, ou o que é aquele buraco. É o saber por saber, o ver por puramente ver. É essa a ideia, tá? Então isso significa que, diferentemente de Santo Agostinho, o Heidegger não dá um aspecto negativo para a curiosidade, mas ele dá um novo significado, mostrando que a curiosidade é um modo impróprio do ente humano, né, de cada um de nós, mas uma outra forma de nós comportarmos diante das situações que estão à nossa volta. Então, quais são as implicações disso para as nossas vidas? Em primeiro lugar, a filosofia, né, traz a implicação de que, de fato, o conceito de que o sentido da visão tem a primazia sobre os demais sentidos permanece, né? Por essa razão, se você está na sua casa e ouve um barulho de batida de carro, você sairá para ver de onde vem esse som. Então você sairá para ver o que de fato aconteceu. Isso é normal, né? Então, por quê? Porque o sentido da visão, ele tem essa primazia, ele tem esse destaque, e de fato ele é considerado o sentido mais importante e preferível sobre os demais. Em segundo lugar, com base em Heidegger, podemos entender que há dois modos de nos comportarmos referente ao sentido da visão. Ou nós usamos o sentido da visão de forma própria, ou usamos de forma imprópria, que é a curiosidade, o ver por ver, o saber por saber. E aí nisso, você não permanece nesse saber, você também muda o seu foco, né? Porque na verdade, se acontece um outro acidente mais adiante, você correrá lá para ver e deixará aquele primeiro acidente de lado, e também você fica irrequieto, ou seja, quando você passar por um determinado lugar e ver o acidente de trânsito ali, você então vai parar o carro, vai deixar o seu trajeto para ver o que está acontecendo, né? Então, ou seja, há duas possibilidades de eu usar o sentido da visão. Ou eu uso propriamente, aprendendo alguma coisa, agregando conhecimentos para o meu crescimento pessoal, né, como aprender a consertar motos ou carros, ou eu uso, né, apenas por ver, saber por saber, como só quero saber o que tem naquele buraco que eu estou passando ao lado e nada mais, né? Então, essas duas possibilidades no uso do sentido da visão, que aí o modo impróprio é a curiosidade. E em terceiro lugar, a curiosidade, como esse modo impróprio, né, de ser, não é um aspecto negativo para o Heidegger, mas é eu agir como todo mundo age, pois todos nós somos curiosos, né? Agora, numa perspectiva cristã, paulina e agostiniana, ela tem um aspecto negativo que não agrega nenhum valor para a minha edificação e crescimento espiritual, e que eu devo fugir da curiosidade. Muito bem, meus amigos, vocês acabaram de assistir o vídeo, espero que tenha sido edificante para vocês. E antes de nós encerrarmos, eu quero convidar você para ser nosso apoiador. Conforme você viu aí no vídeo, havia ao lado essa imagem, além da imagem da nossa página, né, que você pode ver o Pensador Solitário com os links, né,
com os links não, com os nomes, né, do nosso trabalho ali nas redes sociais e também nos nossos canais, né, no YouTube, no Odisee, no Facebook e também no Instagram e também no Telegram, né? Mas eu venho também pedir o seu apoio para que possamos melhorar esse trabalho que eu tenho feito desde 2016, que é compartilhar tudo aquilo que eu tenho estudado acerca da filosofia com aqueles que acessam as redes sociais e também os canais como YouTube e Odisee, né? E qual é o objetivo? O objetivo é duplo: melhorar, né, as nossas gravações, adquirindo mais recursos, mais materiais, como por exemplo microfone, uma câmera, um tripé, para que eu possa fazer gravações fora, e também na captação de recursos, né, para a participação de eventos, já que eu estou no doutorado e a bolsa de pesquisa, a bolsa que eu tenho, que eu ganhei no doutorado, é uma bolsa que paga 50% do curso lá na Universidade Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, mas eu não tenho bolsa de pesquisa da CAPES. Então, por essa razão, eu tenho algumas atividades em que eu tenho recursos, mas preciso captar mais recursos para poder então ajudar para ajudar no cobrir das despesas com viagens, para participação em eventos, etc, etc. Além de, como eu já disse, o primeiro objetivo é obter recursos para melhorar a minha aparelhagem e realizar melhores gravações dos meus vídeos no Pensador Solitário com material de qualidade para que você possa então assistir, tá? Então conta aí com o seu apoio. R$5 é o valor que peço. A chave do Pix está aí, é o meu número de WhatsApp, né? Que é a chave do número do Pix. E também me comprometo a compartilhar, além desses materiais que eu já compartilho com vocês, sobre a curiosidade. O que eu acabei de compartilhar é parte do meu trabalho na minha dissertação parte da minha dissertação de mestrado com vocês, que foi sobre a influência do pensamento teológico, né, no projeto filosófico inicial do jovem Heidegger, de Martin Heidegger, e eu compartilhei uma parte da minha dissertação de mestrado com vocês. E farei assim também com os artigos e outros materiais que eu trabalhar no doutorado. Então, compartilharei com vocês, como sempre tenho feito também nas minhas leituras em filosofia, nas minhas leituras em filosofia, que eu tenho lido, apreendido e compartilhado aquilo que tenho compreendido e aprendido com vocês. Então conta aí com o seu apoio, apoie o nosso trabalho e desde já agradeço, né, desde 2016 você que tem nos acompanhado aí no nosso canal, nas nossas páginas das redes sociais. Muito obrigado. Continuo contando com os seus acessos, também com compartilhamentos, dê o seu joinha, né? E esteja aí fazendo comentários também no nosso canal e nas nossas redes sociais, tá? Então, deixo a vocês aqui um grande abraço, agradeço de coração, né, por vocês terem acompanhado até aqui, e lembrando que esse vídeo estará disponível a partir das 19 horas, horário aqui do Mato Grosso, 20 horas, horário de Brasília, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço, um ótimo final de semana a todos.